Sejam todos muito bem-vindos a mais um dos nossos bate-papos com especialista. E dessa vez eu convidei a Gabi Arima, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a atual política de drogas do país, se alguma coisa mudou com essa decisão do STF, ou se a gente está em mais do mesmo. Como vocês podem ver, eu já tenho a resposta. E claro, como que tá o cenário aí dos próximos meses, próximos anos, o que ela, como especialista, acha que vai acontecer. Então seja muito bem-vinda, Gabi. Muito obrigada, Caia Mind, Maria, pelo espaço novamente. É um prazer estar aqui para discutir isso. Eu sou Gabriela Arima, advogada e ativista, fundadora do escritório Arima Galício Marona Advocacia. E hoje a gente vai aqui bater esse papo sobre lei de drogas. Complicado, polêmico. Polemiquíssimo. E a primeira coisa que eu queria que você contasse um pouco aí pra quem tá assistindo a gente é qual que é a problemática da Lei de Drogas de 2006. Porque eu falo que a gente pouco fala do que aconteceu há quase 20 anos atrás e que, querendo ou não, a gente tá carregando as consequências até agora e que cada decisão que a gente toma agora, na verdade, tá pautado naquele texto de 2006. Então, se puder falar rapidinho o que tá escrito ali na lei, pra daí a gente comentar um pouco sobre as mudanças em cima daquele texto. Bom, 2006, né? Uma lei que vai fazer aí quase 20 anos já. É uma lei que ela veio com a proposta, na verdade, de revolucionar, de criar essa diferenciação, porque até então não existia diferenciação entre o usuário e traficante, né? Entre o comerciante varejista de drogas. E essa lei, ela veio com essa grande proposta de criar essas diferenças, entendendo que ao usuário caberia ali um tratamento de saúde pública, né? Então, o usuário não deveria ser preso por ser usuário, enquanto ao traficante caberiam ali as penalidades criminais, né? O que acontece é que, infelizmente, essa lei, ela não criou critérios objetivos para fazer essa diferenciação. Então, ficou ao encargo ali a responsabilidade das polícias, dos delegados, dos juízes, a definirem ali, a partir de critérios completamente abertos, quem é o usuário e quem que é o traficante. E aí a gente cai no grande ponto brasileiro, que é a questão do racismo estrutural, né? São pessoas, no final das contas, juízes, promotores, delegados, policiais são pessoas, e como pessoas têm suas próprias convicções pessoais, seus próprios preconceitos, seus próprios racismos e etc. E aí a gente entra na lógica da estrutura do judiciário, da estrutura do sistema de justiça criminal, que é uma perpetuação de privilégios, de pessoas brancas no poder e etc., e que acabaram aí criando, a gente fala que é o grande marco do racismo estrutural e do encarceramento em massa no Brasil. Porque aí, enquanto o usuário, as pessoas brancas são consideradas usuárias, as pessoas pretas, pobres, marginalizadas, são consideradas traficante. Então, existe um dado, que inclusive é de um pesquisador do Marcelo Campos, um pesquisador da UF, no Rio de Janeiro, que ele tem um dado que, desde a promulgação da lei de drogas de 2006, aumentou-se mais de 400% o encarceramento de pessoas, né, usuárias pegas com algum tipo de substância ilícita. Então, ao invés de diminuir, né, de encaminhar o usuário para o tratamento, ou entendendo que ali não caberia uma tipificação penal, o que a gente viu foi exatamente o efeito rebote, né? Então todo mundo foi sendo colocado enquanto traficante. E aí estamos aí como terceira maior população carcerária do mundo. Detalhe que a gente perde para dois países que têm muito mais população que a gente, tá? Então, proporcionalmente, eu não sei nem se a gente não ganharia aí nessa disputa. Não tem esse dado, mas a gente pode trazer eles eventualmente para vocês. E a minha primeira pergunta, Gabi, pensando aí em todo o debate que teve dentro do STF. Eu sei que esse debate começou há muito tempo atrás, e eu lembro que a primeira vez que o Alexandre de Moraes deu vistas nesse pedido, a posição dele, se você vê quando ele pede vistas, e se você vê o voto dele do ano passado, mudança de personalidade, assim, eu falo, gente, o que aconteceu? Mas que bom, né, porque realmente o voto dele foi um voto que trouxe muito dado, foi muito bem embasado. Eu lembro que ver aquela discussão até emocionou, porque falou, bom, pelo menos eles estão discutindo em cima da realidade, paramos de falar em termos de teorias, porque acho que a lei de drogas de 2006, ela é criada em cima dessa teoria, e aí a prática acaba mostrando que não funcionou. E aí eu queria te perguntar, como você sentiu esse debate? Você sentiu que essa foi uma conversa que
evoluiu, ganhou mais corpo, ganhou até mais maturidade, talvez. E teve algum voto específico de algum ministro que te chamou a atenção, pra bom ou pra ruim? Eu acho que é isso, né? Foi o que você falou, é um debate que ele começou há 15 anos atrás também, há muito tempo atrás. Era uma outra sociedade também, a gente tinha outras discussões, outras preocupações, e eu acho que nesses últimos 10, 15 anos a gente evoluiu muito enquanto sociedade, não só brasileira, mas a nível global, né? Eu acho que houve uma evolução no entendimento e na quebra de tabus e preconceitos quando se trata da maconha a nível global. A gente vê aí, por exemplo, Estados Unidos, que foi o grande líder da guerra às drogas a nível internacional, tem praticamente mais da metade dos seus estados que legalizaram de alguma forma algum tipo de uso da maconha, né? Então, eu acho que a gente evoluiu muito e isso se refletiu no STF, no posicionamento dos ministros de uma forma geral. Por um lado, eu vejo com muito bons olhos alguns votos, como o do próprio Alexandre de Moraes, que ele pontua muito bem a questão das consequências da guerra às drogas, né? Eu acho que essa foi um ponto muito bom do julgamento, de ter este reconhecimento das consequências nefastas, do encarceramento em massa, de como impacta de uma forma mais grave populações marginalizadas, populações, né, negras e indígenas e etc. Então isso eu acho que é um reconhecimento muito importante por parte do Estado brasileiro, que o judiciário faz parte do Estado brasileiro, mas também de um outro ponto, acho que houve uma covardia dos ministros de uma forma geral, para irem além, para adentrarem efetivamente a discussão ali, né? Então a gente perdeu uma ótima oportunidade de falar sobre a descriminalização das drogas de uma forma geral, não só relacionada à maconha, apesar de o caso concreto, né? Então o caso que originou esse recurso lá no STF ter sido relacionado à maconha. Isso foi levantado pelos movimentos sociais, pelas entidades que participaram do julgamento, pela própria Defensoria Pública, que era a responsável, né, pelo caso, sobre a necessidade de descriminalização de todas as drogas, e não só da maconha, né, porque afinal a maconha é só uma parcela de frente ao uso de substâncias no Brasil e no mundo. Então eu acho que nesse ponto falhou muito. Falhou também em ter uma descriminalização de fato, né? Então, de não tornar mais como um ilícito, seja administrativo, seja criminal e etc. Perdeu-se essa oportunidade e teve alguns votos, como o voto da ministra da Rosa Weber, que ela fala sobre a liberdade pessoal, né, das pessoas. Tirou minha próxima pergunta da minha boca. Exatamente, que ela brilhantemente, junto acho que com o Gilmar Mendes e o Barroso, eles trouxeram a necessidade de preservação da autonomia das pessoas, né, em escolherem usar ou não a substância que seja. Então, se as pessoas, a fala do Barroso há muitos anos atrás, né, então se o indivíduo ele opta por no final do dia tomar uma garrafa de uísque, é ruim? Mas ele merece ser preso por conta disso? Merece ser criminalizado por conta disso? Não. Mesma coisa da pessoa que fuma um cigarro, né? Então, esse cigarro industrializado. O cara quer lá fumar um maço de cigarro por dia, é ruim, né? Se a gente pensar do ponto de vista da saúde. Mas o Estado tem o direito de intervir na vida dessa pessoa? Não tem, não deveria ter. E a mesma coisa com a maconha, a mesma coisa com outras substâncias de uma forma geral, né? Então, a gente entra nessa discussão do que o quanto o Estado pode intervir do seu corpo, né? Pode controlar o seu corpo, a sua consciência. E aí é aquela coisa que é aquela frase clássica, né? Da pele pra dentro, o indivíduo deveria ser soberano, né? E que, infelizmente, foi um posicionamento vencido ali no STF e acabou não vingando. Eu ia trazer justamente. Eu lembro de ouvir o voto da Rosa e eu tava fazendo alguma outra coisa, porque foi uma votação longa, e eu parar o que eu tava fazendo e falar: pera, calma, que isso daqui tá muito forte. Tá muito bom. Isso daqui é a justificativa mais crua. E assim, de verdade, né? Porque se você for pensar que a gente tá controlando o que né, a liberdade, aquela famosa coisa da minha liberdade vai até onde começa a sua, claro. Então, né, quando a gente vai pensar em algo que afeta a sociedade como um todo, onde vai ser consumido, como vai ser, faz muito sentido. Agora, quando a gente pensa na pessoa poder ou não fazer o uso sem ser levada, né, é muito forte. E aí, até pra conectar um pouco com isso, como que você acha que a partir
Agora há um entendimento, e eu acho que tem um tempo de maturação da sociedade em cima dessa decisão, né? Então vão vir as consequências. Como que você acha que as demais agências e os demais órgãos vão agora ter, vamos dizer assim, lições de casa para fazer? Porque já teve debate de se solta uma parte das pessoas que estavam presas preventivamente sem nem ter decisão ainda e tinham quantidades muito pequenas. Porque uma coisa é a pessoa que já foi presa, né? Já foi decidido. Foi condenada. Já foi condenada, obrigada. Porque hoje a gente tem muita gente ainda com Os presos provisórios. os presos provisórios, e tem gente que chega a esperar 6 meses pra ter o primeiro julgamento e foi pega com 5 gramas. Uhum. E, enfim, né, dizem que teve ali algum saquinho, alguma balança, algum caderninho, que então dizia que aquelas 5 gramas classificavam a pessoa como traficante. O que você enxerga que a gente pode esperar aí nos próximos anos em termos de posicionamentos, discussões que vão aparecer e que a gente ainda não sabe para onde vão caminhar, pra gente começar a entender um pouquinho o impacto que teve aquela discussão do STF. Acho que na vida de quem tá aí em casa assistindo esse vídeo, preocupado com se pode fumar em casa ou não, vai. Como você falou, né, eu acho que ainda depende de um período de adaptação. Eu acho que, inclusive, essa confusão, ela se dá muito pela covardia do STF de ter, né, tido uma decisão um pouco mais revolucionária, um pouco mais quebradora, assim, de padrões, né, do status quo. Então, eu acho que, de fato, assim, ainda vai levar muito tempo, porque todas as agências estão confusas, né, sobre o que fazer. Ninguém sabe o que fazer, porque a decisão, ela é confusa por si só, mesmo que tenha havido esclarecimentos e etc. É uma decisão que ela é meio, que a gente chama de aberta, assim, né. Então, o CNJ agora tá nessa responsabilidade de, né, o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, tá nessa responsabilidade de criar as diretrizes, né, então de ver como eles vão atender essa quase 1 milhão de pessoas presas no país, e a maior parte são casos relacionados à lei de drogas, então como selecionar estes casos, como fazer a avaliação, e a gente sabe que, infelizmente, quando vem do sistema, as coisas são bem lentas, né, então é aquela coisa do, se o STF tivesse sido um pouco mais corajoso, talvez houvesse esse perdão, essa descriminalização e essa soltura das pessoas com, né, passou ali 40 gramas, beleza, vamos analisar, mas abaixo de 40 gramas solta-se automaticamente, que foi o que aconteceu em muitos países, né? Os Estados Unidos, por exemplo, é esse exemplo. Em muitos estados, a partir do momento em que foi legalizada a maconha ou foi descriminalizada, houve ali o perdão automático das pessoas presas, né? Então, acho que tem essa confusão, acho que tem a confusão das próprias agências reguladoras de como que vai ser feito o controle, fiscalização e etc, porque a gente pensa, né, entre nós indivíduos, mas também tem todo o ecossistema das pessoas jurídicas que querem explorar o mercado, que querem trabalhar com a maconha e etc, e como que se dá essa dinâmica, e aí num país como o Brasil, que vive da agricultura também, que tem como uma grande fonte matriz a agricultura, como que se dá essa dinâmica de um novo cultivar dentro desse ecossistema, né, como que isso vai impactar outros cultivares e etc, como vai impactar o próprio ecossistema, porque, né, a gente não pode deixar a maconha virar a nova soja também. Então eu acho que tem essa confusão que vai demandar um pouco mais, mas também vai demandar da pressão da sociedade como um todo para que a gente possa participar, né, a participação social nessa construção, ela tem que ser respeitada e ela é fundamental. A gente tem ali, né, o novo grupo de trabalho constituído pelo governo para regulamentar a maconha para fins medicinais, né, que está sendo liderado por uma mulher, o que é muito bom, que é a doutora Patrícia Vilela, da Humanitas 360. Então, eu acho que isso é um ponto muito bom, porque esse GT, né, esse grupo de trabalho vai ter que reunir ali todo mundo numa grande mesa, para que se discuta de todos os pontos de vista, seja do ponto da justiça, seja do ponto dos regulatórios, do ponto de vista social, de saúde, etc. Então, vai ser esse espaço aí pra gente esclarecer essas confusões e, com sorte, criar uma regulamentação justa. E me fala uma coisa, se você pudesse desejar algo para o Brasil nos próximos 5 anos, o que você desejaria que todas essas pessoas, que todos esses órgãos
eleição vindo por aí, tem muita coisa assim. O que você deseja pra gente como país nos próximos 5 anos? O que a gente poderia tentar decidir? E a gente, aqui é muito importante a gente falar, tá? Tem gente que fala, eu queria que nos próximos 5 anos tivesse tudo legalizado. Mas isso não vai acontecer, então assim, tô perguntando pra alguém que eu sei que sabe desses tempos das coisas e que a evolução, ela é sempre faseada, né? Mas às vezes nesse faseamento a gente também ganha corpo, ganha maturidade como sociedade pra tomar uma decisão melhor. Afinal de contas, né, quem já conversou com o pessoal do Uruguai sabe que a decisão foi tomada um pouco num impulso e na primeira decisão que saiu ainda não podia ser aplicada pra muita coisa. Então depois de 3 anos eles já tiveram que revisar tudo que tinha sido decidido. Então, o que você imagina que nos próximos 5 anos podem acontecer de positivo, né? Porque de negativo. De negativo tudo pode acontecer. Eu acho que, óbvio, o objetivo é a legalização completa, né? Não só da maconha, mas de outras substâncias. Acho que essa interromper, né, essa atuação e essa gerência estatal nas vidas privadas das pessoas é fundamental e que a gente pare de prender pessoas por conta disso também. Mas na realidade, né, a gente sabe que as coisas não funcionam, isso é o ideal, é o lúdico praticamente. Eu acho que nos próximos 5 anos a gente tem aí uma regulamentação, pelo menos, do uso medicinal. Eu acho que o uso medicinal é algo que precisa, né, ser regulamentado, porque hoje em dia o que a gente tem é uma situação de insegurança total, assim, seja para os pacientes, seja para os médicos, seja para todas as pessoas envolvidas de forma geral. Então, o uso medicinal, o uso terapêutico da maconha, ele vem aí muito forte nos próximos anos com essa regulamentação, esse grupo de trabalho, inclusive do Estado, do governo federal, ele é um grande sinal, né, de mudanças aí próximas, mas principalmente que essa regulamentação, que eu acho que também o medicinal, ele é um passo para a gente conseguir discutir outros usos também, isso é uma coisa que aconteceu a nível mundial, né, então muitos países passaram por essa discussão primeiro do medicinal, porque aí, com base nisso a gente consegue também ir quebrando aí os preconceitos, né, entendendo que é uma planta, que é uma planta como muitas outras plantas e que muitos dos tabus criados em cima foram só aí surtos, basicamente, né, fake news criadas em cima de uma substância e com outros interesses, né, então a proibição, na verdade, ela tinha outros interesses, não era bem a proteção ali da saúde das pessoas que estavam usando ou que estavam ali correndo risco. Mas eu acho que a regulamentação desse uso do uso medicinal, a regulamentação do cânhamo também para uso industrial é algo que está muito em voga agora, é muito forte, porque tem uma aplicação industrial, né, tem uma aplicação comercial muito forte, e até do ponto de vista da sustentabilidade, do meio ambiente, o cânhamo vem muito forte como um substituto para muitos outros materiais, né, que não são sustentáveis. Mas é importante que eu acho que no final das contas é um pouco da minha fala em todos os espaços, assim, é muito importante que essas regulamentações venham com o fator reparação histórica muito forte, né? Então, o que eu espero é que venham essas regulamentações, mas que o Estado brasileiro também reconheça o racismo estrutural que sustenta a guerra às drogas, que sustenta a proibição, e que as pessoas, né, que foram historicamente marginalizadas, historicamente presas, historicamente mortas por conta da guerra às drogas, por conta da proibição, possam aí ter algum tipo de reparação junto com essa nova ordem aí posta, e que tenham acesso prioritário ao mercado, que tenham acesso ao tratamento, tal qual as pessoas brancas desde a época colonial no Brasil têm. Bom, a produção pode fazer uma pergunta? A produção pode fazer uma pergunta. Lógico. Eu amo que ela levanta a mão como se tivesse muitas pessoas. Vai, produção. Não, porque eu queria que a Gabi respondesse, acho que deve ser uma das dúvidas que a gente mais deve ter recebido, assim, depois disso, que é quando a pessoa é abordada e o que a orientação de um advogado, que ela tem que fazer, porque tem gente que vai e assina tudo que o policial quer, tudo que um delegado pedir, mas acho que é legal, até eu mesmo, assim, sei mais. Mas eu sei que essa é uma dúvida que a gente mais recebeu muito, assim, tipo, o que eu tenho que fazer? Porque
Eu acho que é importante as pessoas serem judicialmente esclarecidas. Bom, essa é uma pergunta complicada, porque a gente sabe que, infelizmente, a polícia ela não segue as leis, né? Apesar de ser feita ali para ser criada para cumprir leis, para enforçar as leis, a gente sabe que os policiais, os agentes das polícias, de forma geral, não seguem essas leis. Então, assim, o que a gente fala é. Óbvio, isso vai depender muito de quem é você, da onde você tá, da cor da sua pele. A gente sabe que a abordagem nos jardins é diferente da abordagem na periferia, né? É diferente da abordagem dentro da Paraisópolis, por exemplo. A gente tem aquele caso famoso, né? Do indivíduo lá em Alphaville falando que aqui é Alphaville, não é favela para vocês, pros policiais, assim. Então a gente sabe que isso é uma questão muito complicada. Mas o que são direitos básicos? Permanecer em silêncio, você não é obrigado a responder perguntas. O que a gente sempre sugere é que a relação, né, a interação com a polícia seja o mais educada possível, assim como a gente não gosta que pessoas sejam grosseiras conosco, não devemos ser grosseiros com os outros, porque isso causa uma animosidade ali na dinâmica, né? Então, assim, manter muito a calma é importante. Eu sei que é extremamente difícil. Eu mesma, como advogada, fico completamente ansiosa quando tenho que interagir com a polícia de forma geral. Acho que existe essa sombra opressora de uma forma geral, por mais que o policial não esteja sendo violento, né? Existe essa sombra opressora nessa instituição. Então, manter a calma, responder só o mínimo, então, né, do nome, etc., mas você não é obrigado a falar nada pra polícia, a responder nenhuma pergunta, e principalmente não é obrigado a responder nada sem a presença do seu advogado, da sua advogada. Então, caso você tenha um advogado ali na agenda, e aí sempre a importância de manter um cartão de um advogado, manter o contato de uma advogada na sua agenda, você pedir por esse advogado, né, no caso ali, se você achar que a situação tá tendendo a se desenrolar de uma forma complicada. Você também não é obrigada a abrir o seu celular, isso é muito importante. Não deem a senha, não permitam, deixem claro que vocês não permitem, não autorizam aquela invasão de privacidade. Vocês também não são, se estiver abordado dentro de casa ou na porta de casa, não é obrigada a deixar os policiais entrarem. O domicílio, né, a sua casa é um lugar que é protegido legalmente da invasão do Estado de uma forma geral. Então são algumas coisas que, assim, óbvio, são direitos, é o que tá posto na lei. Eu sei que a dinâmica nas ruas é diferente, eu sei que existe possibilidade de violência policial e etc. Mas é importante que vocês tenham noção desses direitos. Então, permanecer em silêncio, só se manifestar perante advogado. Você tem direito a advogado a partir do primeiro momento de interação policial, né? Então você tem direito de ligar para um advogado, de ligar para alguém da sua família para pedir ajuda. O direito a não abrir o celular, não abrir a casa. E manter muita calma, né? É o que a gente sempre fala. O ideal é liga para o advogado, que deixa que o advogado desenrola isso. Olha, eu vou só dar a Cecília, que é a sócia da Gabi, uma vez eu fiz uma pergunta muito similar a ela, antes da descriminalização, então eu vou adaptar aqui. Mas eu lembro que ela me falou uma coisa que me marcou muito, que ela virou e falou assim: a não ser que você esteja fazendo algo terminantemente errado, e você vai saber se você estiver fazendo algo terminantemente errado, e aí, na boa, um advogado vai entrar pra te ajudar, mas dependendo do que for, ninguém resolve aquela situação. Advogado não é santo, não faz milagre. Isso. Ela falou, olha, se você tá fumando um baseado, ou se por um acaso, que ela tava dando essa dica pra várias pessoas, você tem 1, 2 plantas na sua casa, a primeira coisa é você lembrar que você não é o criminoso que tá se pintando ali naquela situação. E ela falou, isso é importante por quê? Porque você precisa respirar. Você precisa tentar até sorrir, se for possível, pra você se acalmar. Porque senão, você vai criar uma situação que não tem como um advogado chegar numa situação que já tá de violência, que já tá de agressão, ele não vai resolver a vida. Não. Ele vai conseguir controlar a situação, só que a situação parte de você que tá sendo abordada. Eu lembro que ela falou assim, respira, sorri e pensa que você está falando com uma pessoa que às vezes entende do que tá fazendo, às vezes não. Muitas vezes não. Então calma, porque algumas perguntas não são por mal, e algumas perguntas não estão sendo feitas para te colocar contra a parede, que isso pressupõe que o cara sabe do que ele tá falando. E às vezes ele não sabe. E aí me liga. Ela falou, respira, sorri,
tenta se acalmar, lembrar que quem tá do outro lado não é ainda a pior pessoa do mundo, você não sabe, talvez aquela pessoa... Exatamente. E me liga. Me liga. Assim como é isso, né? A gente já viu muitos policiais ruins e, ao mesmo tempo, muitos policiais bons, né? E muitos policiais que, inclusive, estavam tristes de estar naquela situação, de fazer aquela apreensão, porque sabe que aquela pessoa não era um traficante, propriamente dito, não era uma pessoa que estava cometendo um crime, mas eles também têm que cumprir a lei, eles têm que, né, leis injustas, no final das contas, eles também são burocratas, assim, por dizer, nesse ponto de vista. Então, manter a calma é muito importante, é a primeira lição, definitivamente. Mantenha a calma. E no pior, assim, nas dúvidas, não acreditem nos policiais. Mantenham-se em silêncio e peçam por um advogado. Bom, trouxemos uma especialista para responder aí, para bater esse papo com a gente, responder algumas dúvidas que a gente tinha sobre a execução na prática, porque é lindo ver a teoria, foi lindo ver a votação, mas muita gente saiu de lá e falando, e agora? Então agora a gente entendeu o que vem por aí, e com certeza a gente vai ter a Gabi aqui com a gente em outros momentos para ir comentando outras decisões. Obrigada por ter ficado aqui com a gente, nossos contatos estão aqui embaixo, e não esquece de mandar esse vídeo para quem você acha que tem essas dúvidas como você tinha e vai se esclarecer com esse nosso bate-papo. Até a próxima!